Que farei para herdar a vida eterna? Capítulo 31. Disciplinai os vossos filhos em amor. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Como sacerdote da família, o pai deve tratar delicada e pacientemente com os filhos. Deve cuidar para não despertar neles um espírito combativo. Não deve permitir que a transgressão passe sem corretivo, mas assim mesmo há um modo de corrigir sem despertar as piores paixões do coração humano. Fale com amor às crianças, dizendo-lhes quão triste está o Salvador com a sua atitude. Então com elas ajoelhe-se diante do trono da graça, apresentando-as a Cristo, orando para que Ele se compadeça delas e as leve a arrependerem-se e pedirem perdão. Tal disciplina quase sempre quebrantará o mais obstinado coração. Orientação da criança, página 183. Nunca devem os pais levar os seus filhos a sofrer por rispidez e cobranças irrazoáveis. A severidade leva a alma para a rede de Satanás. Lar Adventista, página 307. Alguns filhos logo se esquecerão de um erro que contra eles é cometido pelo pai ou pela mãe, mas outros, de constituição diferente, não conseguem esquecer o castigo severo e disparatado que não mereciam. Assim essas almas são prejudicadas e a sua mente é desorientada. Orientação da criança, página 157. Não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 10. Quando as crianças perdem o seu próprio controle e falam palavras inflamadas, os pais deveriam guardar silêncio por um tempo, sem repreendê-los nem condená-los. Em tais ocasiões o silêncio é ouro, e fará mais para causar arrependimento do que qualquer espécie de palavras que se possam pronunciar. Satanás satisfaz-se quando os pais irritam os seus filhos falando palavras iradas e severas. Paulo admoestou-nos a este respeito: vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Eles podem estar muito errados, mas não podeis guiá-los ao correto, perdendo a paciência com eles. Que a vossa calma ajude a restaurá-los a um estado mental apropriado. Review and Herald, 24 de janeiro de 1907. O amor quebra todas as barreiras. Que não haja ralhar, levantar a voz em ordens iradas. Review and Herald, 8 de julho de 1902. Sede tão calma, tão livre de ira, que elas se convençam de que as amais ainda que as punais. Orientação da criança, página 246. O amor é paciente e gentil, não é arrogante ou rude. O amor não insiste em seu próprio caminho, não se irrita, não se ressente. 1 Coríntios 13, 4 a 5. Não permitais que escape dos vossos lábios nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. A graça de Cristo espera o vosso pedido. O seu Espírito dominar-vos-á o coração e a consciência, presidindo as vossas palavras e atos. Nunca percais o respeito de vós mesmos devido a palavras precipitadas e impensadas. Cuidai de que as vossas palavras sejam puras e santa a vossa conversação. Dai aos vossos filhos um exemplo do que desejais que eles sejam. Orientação da criança, página 137. Pais e mães, se dos vossos lábios saírem palavras mal-humoradas, estareis ensinando os vossos filhos a falarem da mesma maneira, e a influência refinadora do Espírito Santo torna-se sem efeito. Orientação da criança, página 137. A maior parte dos problemas da vida, com os seus desgastantes cuidados diários, dores de cabeça e irritação, é resultado de um temperamento descontrolado. A harmonia do círculo doméstico é muitas vezes quebrada em virtude de palavras precipitadas ou linguagem abusiva. Quão melhor seria se não tivessem sido ditas. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 348. Nunca devemos perder o domínio de nós mesmos. Conservemos sempre diante de nós o modelo perfeito. É um pecado falar de modo impaciente e mal-humorado, ou ficar zangado, ainda mesmo que não falemos. Devemos andar dignamente, representando corretamente a Cristo. Falar uma palavra irada é como a pedra batendo na pedra, imediatamente suscita sentimentos de ira.
Orientação da criança, página 55. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. A impaciência traz o inimigo de Deus e do homem ao vosso lar, e afugenta os anjos de Deus. Se permaneceis em Cristo, e Cristo em vós, não podeis falar palavras de ira. Pais e mães, rogo-vos, por amor de Cristo, que sejais bondosos, ternos e pacientes no vosso lar. Nos lugares celestiais, página 98, temos muito a aprender em relação à educação da criança. Ao ensinarmos os pequenos a fazer as coisas, não devemos ralhar-lhes. Nunca devemos dizer, por que é que não fizeste isto? Dizei, meninos, ajudai a mãe a fazer isto, ou, vinde meninos, façamos isto. Acompanhai-os ao fazer essas coisas. Quando terminam o seu trabalho, louvai-os. Review Andy Herald, 23 de junho de 1903. Um olhar de aprovação e uma palavra de ânimo ou louvor serão como um raio de sol em seu coraçãozinho, tornando-os às vezes felizes o dia inteiro. Minha consagração hoje, página 161. Cumpre ao pai fortalecer na família as sérias virtudes, energia, integridade, honestidade, paciência, ânimo, diligência e utilidade prática. E o que exige dos seus filhos deve ele mesmo praticar, ilustrando essas virtudes na própria conduta varonil. Ciência do Bom Viver, página 391. Mas, pais, não desanimeis os vossos filhos. Combinai o afeto com a autoridade, a bondade e simpatia com a firme restrição. Ciência do Bom Viver, página 391. Leve os jovens a sentir que eles merecem confiança, e poucos haverá que não procurarão mostrar-se dignos dessa confiança. Sob o mesmo princípio, é melhor pedir do que ordenar. Aquele a quem assim nos dirigimos tem oportunidade de se mostrar leal aos princípios retos. A sua obediência é o resultado da escolha em vez de o ser da coação. Educação, página 290. O objetivo da disciplina é ensinar à criança o governo de si mesma. Devem ensinar-lhes autoconfiança e autocontrole. Portanto, logo que ela seja capaz de entendimento, deve alistar-se a sua razão ao lado da obediência. Que todo trato com ela seja de tal maneira que mostre ser justa e razoável a obediência. Ajude-a a ver que todas as coisas se acham subordinadas a leis, e que a desobediência conduz finalmente a desastres e sofrimentos. Educação, página 287. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A não ser que os pais façam disso o seu mais alto encargo da vida, guiar os filhos no caminho da justiça. Desde seus primeiros anos, a estrada errada será preferida à certa. Orientação da criança, página 321. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Provérbios 29, 15. Quanto mais cedo for a vontade levada a ceder à vontade dos pais, e quanto mais completa for a submissão, tanto menos difícil será ceder às reivindicações de Deus. E ninguém que não aprenda a obedecer aos mandamentos, e resistir firme às tentações, pode esperar o seu amor e as suas bênçãos. Filhos e filhas de Deus, página 130. Mães, estais certas de que disciplinais devidamente os vossos filhos durante os seus 3 primeiros anos de vida. Não lhes permitais formar as suas vontades e desejos. A mãe deve ser a mente para os filhos. Os 3 primeiros anos são o tempo para vergar o pequenino rebento. As mães devem compreender a importância desse período. É aí que é posto o fundamento. Se essas primeiras lições tiverem sido defeituosas, como muito frequentemente são, por amor de Cristo, por amor ao bem futuro e eterno dos vossos filhos, procurai reparar o erro que cometestes. Se esperastes até os vossos filhos terem 3 anos de idade para lhes começar a ensinar o domínio próprio e a obediência, procurai fazê-lo agora, embora seja muito mais difícil. Orientação da criança, página 119. Muitos pais terão que finalmente saldar uma terrível conta pelo descuido dos seus filhos. Eles têm nutrido e promovido seus maus temperamentos ao se renderem aos seus desejos e vontade, quando os desejos e a vontade dos filhos deveriam ser rendidos a eles.
Os pais têm acarretado o desagrado de Deus sobre si e sobre os seus filhos por estas coisas. Pais, tereis esquecido o que foi escrito na Santa Palavra: o que retém a sua vara odeia a seu filho. Os filhos são abandonados à sua sorte em vez de serem instruídos. Crê-se que os pobres pequenos de 10 ou 12 meses de idade não entendem nem compreendem a correção, e muito cedo começam a mostrar a sua teimosia. Os pais permitem-lhes dar asas aos seus maus temperamentos e paixões até que eles cresçam e desenvolvam essas tendências e se fortaleçam nelas. Review de Herald, 28 de março de 1893. Deveis corrigir os vossos filhos em amor. Não lhes permitais fazer a sua vontade até que vos irriteis, então os castigueis. Essa correção apenas ajuda ao mal, em lugar de remediá-lo. Assim que tenhais feito fielmente o vosso dever para com os vossos filhos, levai-os então a Deus e pedi-lhe que os ajude. Decidi fazer a vossa parte, e logo pedi a Deus, em fé, que faça a sua parte, aquela que vós não podeis fazer. Solicitai-lhe que aquiete os seus temperamentos, que os faça submissos e gentis pelo seu Santo Espírito. Ele escutará a vossa oração. Ele amará responder às vossas orações. Review de Herald, 28 de março de 1893. As crianças devem ser levadas ao ponto de submissão e obediência. Não se deve permitir a desobediência. O pecado jaz à porta dos pais que permitem aos filhos desobedecer. Orientação da criança, página 50. As regras devem ser poucas e bem formuladas, e uma vez feitas, cumpre que sejam executadas. Tudo que é impossível de ser mudado a mente aprende a reconhecer e a isso adaptar-se, mas a possibilidade de condescendência suscita o desejo, esperança e incerteza, e os resultados são a irritabilidade, inquietação e insubordinação. Educação, página 290. Não lhe deis nada pelo qual grita, mesmo que o vosso terno coração muito deseje fazer isso, pois se uma vez alcançarem a vitória gritando, esperarão fazê-lo de novo. Orientação da criança, página 53. Nunca permiti que os meus filhos pensassem na meninice, que me podiam atormentar. Também criei em minha família outros de outras famílias, mas nunca deixei que essas crianças pensassem que podiam atormentar a sua mãe. Nunca me permiti dizer uma palavra áspera ou ficar impaciente ou irritada com as crianças. Nunca tiraram vantagem de mim nenhuma vez, para me provocar a ira. Quando meu espírito estava abalado, ou quando me parecia que estava sendo provocada, dizia: crianças, deixemos isso descansar agora. Nada mais diremos a este respeito agora. Antes de nos deitarmos, falaremos de novo. Tendo todo esse tempo para refletir, pela noite já haviam moderado, e eu podia manobrá-los com muita facilidade. Há um modo certo e um modo errado. Nunca levantei a mão para os meus filhos, antes de falar com eles, e se cediam, e se viam o seu erro, sempre o fizeram, quando eu lhes apresentava isso e com eles orava, e se eram submissos, e sempre eram quando eu assim fazia, então eu os tinha sob o meu controle. Nunca os encontrei de outra forma. Quando eu orava com eles, acalmavam-se todos e lançavam os braços ao redor do meu pescoço e choravam. Orientação da criança, página 161. As crianças têm natureza amorável e sensível. Facilmente se sentem contentes e facilmente se sentem infelizes. Mediante disciplina gentil e palavras e atos de amor pode a mãe unir os filhos ao seu coração. É grande erro mostrar severidade e ser muito exigente com as crianças. Firmeza uniforme e controle tranquilo são necessários na disciplina de toda a família. Diga calmamente o que pretende, haja com consideração e sem desvios ponha em prática o que diz. Lar Adventista, página 309. Alguns pais estão sujeitos aos filhos, temem contrariar a vontade deles e, portanto, cedem. Mas enquanto os filhos se encontrarem sob o teto paterno, dependendo dos pais, devem estar subordinados ao seu domínio. Os pais devem agir com decisão, exigindo que os seus pontos de vista do direito sejam seguidos. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 216. Misturem a bondade, o afeto e o amor com o seu governo familiar, e ainda assim sejam tão firmes como a rocha aos princípios retos. Orientação da criança,
página 167. Castiga teu filho, e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Provérbios 29, 17. Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam o seu próprio caminho. Quando os pais tomam em consideração todo o desejo dos filhos, e com estes condescendem no que sabem não ser para o seu bem, os filhos logo perdem todo o respeito para com os pais, toda a consideração pela autoridade de Deus e do homem e são levados cativos à vontade de Satanás. Orientação da criança, página 145. Eli foi amaldiçoado por Deus porque não restringiu os seus filhos pronta e decididamente. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 651. O Senhor não justificará o desgoverno dos pais. Centenas de filhos, hoje, enchem as fileiras do inimigo vivendo e trabalhando longe do propósito de Deus. São desobedientes, ingratos, não santificados, mas o pecado jaz à porta dos seus pais. Pais cristãos, milhares de filhos estão perecendo em seus pecados devido à falha dos pais em governar sabiamente o lar. Orientação da criança, página 113. Nenhuma partícula de desacordo deveria ser mostrada pelos pais na administração dos seus filhos. Os pais devem atuar juntos como uma unidade. Não deve existir divisão. Mas muitos pais operam com propósitos desencontrados, e desta forma os filhos são prejudicados pela administração incorreta. Se os pais não estão de acordo, que se ausentem da presença dos seus filhos até que cheguem a um acordo. Review de Herald de 30 de março de 1897. Casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Os pais, como fiéis mordomos da multiforme graça de Deus, devem fazer paciente e amorosamente a obra a eles confiada. Tudo deve ser feito com fé. Devem orar constantemente para que Deus comunique a sua graça aos seus filhos. Nunca se deveriam fatigar, impacientar ou irritar-se em sua obra. Devem apegar-se bem próximo dos seus filhos e de Deus. Lar Adventista, página 208. Devemos orar a Deus muito mais do que fazemos. Há grande força e bênção em orar em conjunto em nossa família, com os filhos e por eles. Quando os meus filhos cometem um erro, tenho conversado bondosamente com eles, então com eles orado. Depois disso, jamais achei necessário puni-los. O seu coração se desmanchava em ternura diante do Espírito Santo, que veio em resposta à oração. Orientação da criança, página 345. Não fiqueis impacientes com os vossos filhos quando esses erram. Quando os corrigis, não faleis abrupta e asperamente. Isso os confunde, fazendo com que tenham medo de dizer a verdade. Orientação da criança, página 92. Quando os filhos cometem algum erro, eles mesmos se convencem do seu pecado e se sentem humilhados e aflitos. Ralhar por suas faltas, muitas vezes, resultará em torná-los teimosos e dissimulados. Orientação da criança, página 157. A lição a ser ensinada aos filhos é a de que os seus erros e enganos devem ser levados a Jesus desde a mais tenra idade. Ensinai-lhes a pedir diariamente o seu perdão por qualquer mal que tenham cometido, e que Jesus ouve a simples oração do coração penitente e os perdoará e receberá. Orientação da criança, página 352. Nunca permitais que o vosso filho vos ouça dizer, não posso com você. Enquanto pudermos ter acesso ao trono de Deus, devemos, como pais, envergonhar-nos de pronunciar tais palavras. Clamai a Jesus, e ajudar-vos a levar os vossos pequeninos a Ele. Orientação da criança, página 150. Quando se apresentar uma emergência difícil, perguntai, Senhor, que farei? Se não vos derdes acabrunhamentos e reprimendas, o Senhor vos mostrará o caminho. Ele o ajudará a usar o talento da fala de maneira semelhante a Cristo, para que a paz e o amor reinem no lar. Conselho ao pais, professores e estudantes, página 156. Pais e mães, quando vos puderdes dominar a vós mesmos, alcançareis grandes vitórias no controle dos vossos filhos. Orientação da criança, página 136. Se perdes o vosso temperamento, perdes aquilo que nenhuma mãe ou pai pode arriscar perder, o respeito dos vossos filhos. Nunca ralheis, não permitais a irritação no lar.
Nunca deis a vosso filho uma bofetada sob ira, a menos que desejeis que aprenda a disputar e a lutar. Como pais, ocupais o lugar de Deus para os vossos filhos e deveis estar em guarda. Pais, nunca deveis agir por impulso. Nunca corrijais o vosso filho quando estiverdes irados, porque se o fazeis, será moldado de acordo com a vossa própria imagem a ser impulsivo, apaixonado e irrazoável. Podeis ser firmes sem ameaças violentas e sem ralhar. Review Andy Herald, 28 de julho de 1910. Por mais provocadores que os vossos filhos possam ser na sua ignorância, não deis lugar à impaciência. Ensinai-os com paciência e amor. Sede firmes para com eles. Não permitais que Satanás os domine. Disciplinai-os apenas quando estiverdes sob a disciplina de Deus. Cristo será vitorioso na vida dos vossos filhos, se aprenderdes daquele que é manso e humilde, puro e incontaminado. Orientação da criança, página 155. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada. Isaías 54, 13 a 14. É possível aos pais lançar as bases de uma vida sã e feliz para os seus filhos. Podem fazer com que, ao deixarem o lar, eles possuam a força moral necessária para resistir à tentação, e valor e força para resolverem com êxito os problemas da vida. Podem inspirar-lhes o propósito, e desenvolver neles a faculdade de tornar a sua vida uma honra para Deus e uma bênção para o mundo. Conselho ao pais, professores e estudantes, página 454. Hoje é o dia da vossa incumbência, o dia da vossa responsabilidade e oportunidade. Breve chegará o dia da vossa prestação de contas. Assumi o vosso trabalho com oração fervorosa e fiel esforço. Ensinai os vossos filhos que têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo. Que Cristo ache em vós a sua mão auxiliadora a fim de executar os seus propósitos. Pela oração podeis adquirir urna experiência que faça do vosso ministério em prol dos vossos filhos um perfeito êxito. Conselho ao pais, professores e estudantes, página 131. Caso a juventude queira tornar-se mentalmente robusta, de moral pura, firme no poder espiritual, siga o exemplo de Jesus na sua simplicidade, na sua submissão às restrições paternas. Filhos e filhas de Deus, página 132.